A maioria dos motoclubes busca identidade, alguns poucos buscam poder, mas os Warlocks da Filadélfia foram construídos sobre um território mais sombrio, retaliação e uma reputação mergulhada em violência muito antes do resto do país sequer conhecer o nome deles. Meu pai, como Warlock, é o chefe de um capítulo. Ralph Way já teve um encontro com a morte. Fui baleado 2 vezes com uma AK-47 no hospital. Fiquei 16 dias em coma, sendo 11 desses dias em coma profundo. Fundada em 1967, no coração de uma cidade já dividida pelo crime, corrupção e política de rua, os Warlocks não surgiram da rebelião ou da irmandade. Eles cresceram a partir do conflito. Eles fizeram sua casa em bairros onde a polícia não entrava sem reforço e onde clubes rivais travavam batalhas que o público nunca ficou sabendo. A ascensão deles não foi barulhenta, foi letal. Os pagãs os chamavam de inimigos, os detetives os chamavam de intocáveis e os agentes federais os chamavam de prioridade. Por 5 décadas, os Warlocks viveram nas sombras do submundo da Filadélfia, controlando pontos de drogas, eliminando ameaças e enterrando segredos, às vezes literalmente. Parecia que eu tinha sumido do mundo ao entrar nesse clube, e era exatamente o que eu queria. Para os de fora, eles eram fantasmas em Harley Davidsons, deslizando por becos depois da meia-noite, transportando armas, narcóticos e corpos para os de dentro. Eles eram uma irmandade que exigia lealdade acima da sobrevivência. Se você entrasse, não vestia apenas um emblema, você aceitava. Uma guerra contra as autoridades, uma guerra contra os pagans e às vezes uma guerra dentro do próprio clube. Ser Warlock é minha vida, não só nos fins de semana. Sou 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Quando as manchetes finalmente alcançaram, os Warlocks já tinham um rastro de assassinatos, desaparecimentos e acusações federais atrás deles. Esta é a história dos Warlocks de Filadélfia MC, uma história de poder, paranoia, derramamento de sangue e do império que eles construíram em uma das cidades mais perigosas da América e da escuridão que veio para eles, parte por parte. Os novos Warlocks da Filadélfia não foram criados em paz, eles nasceram em uma cidade que já estava lutando contra si mesma. Sindicato, corrupção, influência da máfia, epidemias de heroína, policiais corruptos e bairros divididos por territórios. Muito antes do clube reivindicar seu primeiro quarteirão, em 1967, Filadélfia já havia se tornado um lugar onde a violência era na moeda corrente. Esquinas eram defendidas como fronteiras e cada grupo criminoso sabia exatamente quem controlava o quê. Nesse caos, surgiu um grupo de homens que queria um tipo diferente de identidade. Não gangues de rua, nem mafiosos, algo entre os dois, algo que vivia na estrada, mas dominava nos becos. Eles se tornaram os Feiticeiros da Filadélfia, adotando esse nome muito antes de existir qualquer versão na Flórida, conquistando seu território tijolo por tijolo em bairros onde a polícia raramente aparecia. Eles não começaram como uma organização enorme, começaram como um grupo unido de encrenqueiros e ex-lutadores de rua que se conheciam de bares, fundos de estabelecimentos e brigas. A maioria deles já tinha visto violência antes mesmo de ver um colete. Alguns tinham ficha criminal, outros tinham treinamento militar e alguns simplesmente não tinham para onde ir. O que uniu eles não foi a irmandade no começo, foi a sobrevivência em uma cidade onde respeito só vinha através da agressividade. Os Warlocks construíram sua reputação com os punhos, facas e, eventualmente, armas de fogo. Eu adoro uma boa briga, fosse 1 contra 1, 3 contra 3 ou o bar inteiro. Seja levando um olho roxo, um lábio inchado ou realmente dando uma surra em alguém, nada melhor para bombar sua adrenalina do que uma boa e velha briga. As primeiras histórias sobre eles não vinham dos jornais, vinham dos quartos de hospital, sussurradas por mandíbulas quebradas e lábios inchados de homens que cruzaram o caminho da turma errada.
Os policiais da Filadélfia começaram a reconhecer o emblema no início dos anos 1970, não porque fosse chamativo, mas porque ele sempre aparecia, perto das cenas de crime. Confusões em bares, esfaqueamentos atrás de casas de striptease, disputas de drogas que terminavam com corpos na rua, os detetives perceberam um padrão. Onde quer que os Warlocks fossem, a violência seguia. Eles não eram o maior clube, nem o mais barulhento, mas eram um dos mais temidos. Na noite em que fui esfaqueado foi só uma briga de bar comum. Levei 2 facadas e não senti dor. A sede deles se tornou um refúgio seguro para criminosos que operavam fora da estrutura da máfia italiana, algo que a cidade raramente via. Filadélfia, OC. O crime organizado não estava acostumado a dividir espaço, mas os Warlocks não estavam pedindo. Eles simplesmente pegavam o que queriam e sustentavam isso com uma eficiência brutal. À medida que a heroína e a metanfetamina começaram a inundar a cidade, os Warlocks viram oportunidades. Eles construíram conexões com fornecedores locais de drogas, usando intimidação e violência para garantir pontos em Kensington, Frankfurt e South Philly. Eles traficavam armas, impunham suas próprias regras e puniam qualquer um que ameaçasse sua posição. O que os diferenciava de outros clubes era sua imprevisibilidade. Eles não eram motivados apenas por dinheiro, eram motivados por dominação. Se uma gangue rival tentasse vender produto em um quarteirão dos Warlocks, corpos caíam. Se um membro desrespeitasse a liderança, ele sumia por semanas ou para sempre. Lealdade não era pedida, era exigida e imposta pelo medo. A polícia rapidamente rotulou os Warlocks como um dos clubes fora da lei mais perigosos da região. Os primeiros arquivos do FBI os descreviam como voláteis, fortemente armados e profundamente envolvidos no tráfico de entorpecentes. A polícia local sabia que invadir as sedes deles frequentemente levava a tiroteios ou confrontos. Os detetives também sabiam de outra coisa. As testemunhas raramente falavam. As pessoas nos bairros controlados pelos Warlocks permaneciam em silêncio porque entendiam as consequências. Você não testemunhava, não apontava o dedo e não fazia perguntas. Se fizesse, não ficava na Filadélfia, por muito tempo. No final da década de 1970, o clube já havia consolidado seu lugar como uma potência em ascensão no submundo da cidade. Eles não eram o maior clube de motoqueiros fora da lei, mas eram respeitados pelo medo e pela consistência. Clubes rivais permaneciam cautelosos, sabendo que qualquer confronto com os Warlocks poderia escalar rapidamente. Gangues de rua mantinham distância, até mesmo a máfia os tratava com uma indiferença cautelosa. Um resultado raro para uma organização operando no território deles. E à medida que os Warlocks expandiam seus capítulos e reforçavam sua hierarquia. Uma verdade ficou clara: Filadélfia não era apenas a casa deles, era o campo de batalha deles, e os Warlocks estavam prontos para defendê-la a qualquer custo. No início dos anos 1980, os Warlocks da Filadélfia já não eram apenas uma gangue de bairro. Eles eram uma força entrelaçada na corrente sanguínea criminosa da cidade. A violência ao redor deles aumentou não porque fossem imprudentes, mas porque eram deliberados. Cada briga, cada golpe, cada retaliação era uma mensagem, e Filadélfia, uma cidade já sufocada pelo crime, tornou-se o palco para a ascensão deles. Essa foi a era sobre a qual os moradores ainda sussurram, os anos em que os Warlocks apertaram seu controle, expandiram seu alcance e se tornaram impossíveis de ignorar. A estrutura deles se solidificou nesse período. O que antes era apenas um grupo solto de motociclistas durões tornou-se uma máquina fora da lei totalmente organizada. A hierarquia ficou rígida: presidente, vice-presidente, sargento de armas, executores. Os homens que subiram na hierarquia o fizeram através da violência, lealdade e uma disposição inabalável de cumprir ordens sem hesitar.
Esses não eram motoqueiros de subúrbio procurando passeios de fim de semana, eram predadores calejados das ruas, moldados por uma cidade que recompensava a agressividade. Os membros não apenas andavam de moto, eles patrulhavam. Não apenas se reuniam, eles traçavam estratégias. Cada reunião do grupo era menos um evento social e mais um briefing tático. Esquinas viraram pontos de controle, bares se tornaram postos de inteligência e a sede dos Warlocks, fortificada e vigiada, virou uma fortaleza onde disputas eram resolvidas longe dos olhos da polícia. Atrás daquelas portas, regras eram criadas, punições aplicadas e a lealdade era consolidada. A liderança do clube entendeu algo que a maioria dos grupos fora da lei só aprendia tarde demais. O medo cria ordem e naqueles anos, ordem era tudo. Membros que saíam da linha não eram disciplinados, eram apagados, alguns desapareciam completamente, seus nomes viravam histórias de fantasmas. Usados para alertar os novatos sobre o preço da desobediência, as operações criminosas dos Warlocks se expandiram no mesmo ritmo que sua influência. A metanfetamina se tornou uma das suas maiores fontes de renda, com rotas de abastecimento passando pelas ruínas industriais da Filadélfia. Metanfetaminas causam efeito intenso e prolongam festas. Armazéns abandonados, depósitos de caminhões e quarteirões cercados viraram centros do império deles. O tráfico de armas de fogo veio logo em seguida. Armas baratas chegavam dos estados do sul e inundavam os bairros da Filadélfia através dos canais dos Warlock. Relatórios policiais os descreviam como ousados, fortemente armados e extremamente móveis. Os policiais de patrulha foram alertados para nunca abordar uma parada dos Warlock sozinhos. E ainda assim, não era só a força bruta que os mantinha vivos, era a estratégia. Os Warlock raramente compravam brigas que não podiam vencer. Formavam alianças com criminosos locais quando era útil e as rompiam quando deixavam de ser convenientes. Eles mantinham distância dos negócios centrais da máfia, mas tiravam uma fatia das bordas. Eles trocavam favores, compartilhavam informações e garantiam que quando a máfia precisasse de força, eles já estivessem no bairro. Essa convivência desconfortável adicionou mais uma camada de complexidade ao cenário criminoso da Filadélfia. A máfia não gostava de dividir território, mas gostava ainda menos de imprevisibilidade. Os Warlocks, violentos mas confiáveis, eram o diabo que eles conheciam. A polícia respondeu com batidas, forças-tarefa e vigilância, mas toda vez que atacavam os Warlocks, o clube escapava pelas brechas. Os membros trocavam de veículos, mudavam os locais de encontro e evitavam repetir rotinas. Os informantes raramente duravam muito, e quando eram descobertos, as punições causavam efeitos em toda a cidade, como os detetives logo aprenderam. Aproximar-se de um bruxo era um movimento de carreira curto, às vezes um movimento de vida curto. E através de tudo isso, a reputação do clube evoluiu para algo. Histórias míticas circulavam sobre a brutalidade deles. Contos de espancamentos, esfaqueamentos e execuções nas ruas cresciam a cada vez que eram contados. Se todas eram verdadeiras ou não, isso não importava. O medo fazia o trabalho pesado. No final dos anos 80, entrar em um bar controlado pelos Warlocks, usando as cores erradas, era uma aposta arriscada. Cruzar o caminho deles em uma negociação de drogas era sentença de morte, e falar com a polícia sobre eles era algo impensável. Ainda assim, apesar de toda a violência, homens continuavam entrando, não pelo dinheiro, embora o dinheiro fosse bom, não pela proteção, embora a proteção fosse garantida. Eles entravam. Porque ser um bruxo significava poder, significava andar por Filadélfia, sabendo que ninguém olharia nos seus olhos a menos que tivesse permissão. Significava fazer parte de algo que parecia maior do que as ruas, que dominava, algo que parecia inevitável. Os bruxos não apenas sobreviveram àqueles anos violentos, eles prosperaram, ficaram mais espertos, mais enxutos e mais disciplinados. Cada inimigo que eles enterravam virava um aviso, cada bairro que conquistavam se tornava um ponto de apoio, e cada boletim policial que os mencionava só fortalecia a lenda.
Filadélfia era uma zona de guerra naquela época. Os bruxos não se escondiam dessa guerra. Eles se tornaram um de seus arquitetos. Se as ruas da Filadélfia tornaram os bruxos perigosos, a guerra deles com os pagãos os tornou infames. Isso não era apenas uma rivalidade, era uma colisão entre dois impérios fora da lei, cada um convencido de que o outro não tinha o direito de respirar o mesmo ar. E quando os pagãos entraram no território dos bruxos, eles não estavam apenas testando limites, estavam desafiando a identidade de todo o clube. A faísca foi pequena, quase trivial. Uma discussão em um bar, um olhar desrespeitoso, um colete, disputa. As histórias mudam conforme quem conta, mas todos concordam em algo. No momento em que os Pagans pisaram no território dos Warlock usando suas cores, a contagem regressiva para a violência começou no mundo fora da lei. Território não é terra, é orgulho, é história. É uma linha visível traçada pela cidade que diz: nós conquistamos isso e morreremos antes de deixar escapar. E os Warlocks, já endurecidos por anos de expurgos internos e guerras de rua, não iam deixar outro clube chegar e ditar as regras. O primeiro confronto de verdade foi como um raio. Um motoqueiro pagan foi cercado do lado de fora de um bar de quinta na área dos Warlocks, no norte da Filadélfia. As palavras viraram gritos, os gritos viraram socos, os socos viraram facas, e antes da polícia chegar, o asfalto já estava manchado de sangue. E ambos os clubes declararam uma verdade silenciosa e não dita. Isso não terminaria de forma limpa, não terminaria de forma silenciosa, não terminaria sem corpos. Nos meses seguintes, o que se seguiu foi uma série de emboscadas, retaliações e confrontos nas ruas que se espalharam pela Pensilvânia como fogo selvagem. Os motoqueiros Warlock passaram a andar em grupos maiores. Os Pagans se armaram pesadamente e ambos os lados agiam com o tipo de paranoia focada que só uma guerra de motoqueiros fora da lei pode criar. Cada bar, cada posto de gasolina, cada estrada deserta se tornou um campo de batalha em potencial. Tiroteios explodiram do lado de fora de casas de striptease e armazéns, motos foram incendiadas, sedes de clubes foram vandalizadas, membros de ambos os lados foram hospitalizados, alguns nunca se recuperaram. Os Warlocks, profundamente territoriais e ferozmente leais às suas raízes na Filadélfia, lutaram como homens, defendendo seu último suspiro. Ele foi esfaqueado no saco quando me afastei, torci a faca, puxei e cortei a artéria principal dele pelas costas. Foi um corte muito grande, ele acabou sangrando até morrer. Os etopagãos, maiores e mais estabelecidos, lutaram com precisão e força avassaladora. Mas o que tornou esse conflito lendário não foi só a violência, foram as questões políticas. A recusa dos bruxos em se submeter à autoridade externa enfureceu os pagãos. Seu rápido crescimento, membros endurecidos e disposição para revidar criaram a tempestade perfeita. E ao contrário de clubes menores que desistiam quando confrontados, os bruxos mantiveram sua posição. A polícia começou a monitorar de perto ambos os grupos, mas isso não adiantou. A guerra tinha impulso, os bruxos tinham algo a provar e os pagãos tinham algo a proteger. Informantes relataram que as reuniões nos dois clubes ficaram tensas, estratégias se intensificaram e sussurros se espalharam. Acabe com eles antes que acabem conosco. Um incidente em particular consolidou a brutalidade do conflito. Certa noite, vários membros dos Warlock foram emboscados em um trecho rural de estrada fora da cidade. Pagans esperavam nas sombras, faróis apagados, tiros foram disparados, motos deslizaram pelo asfalto quando a poeira baixou. Homens estavam sangrando dos dois lados. A mensagem era clara. Isso não era mais rivalidade, era extermínio. Ainda assim, apesar de toda a força dos inimigos, os Warlock se recusaram a morrer. Cada vez que os Pagans atacavam, os Warlock revidavam. Eles conheciam o terreno, conheciam os becos, as esquinas, os armazéns. Eles lutavam com o orgulho desesperado de homens, defendendo sua casa contra uma força invasora.
E nesse desespero, eles se tornaram algo que os Pagans não previram, um clube que simplesmente não se quebrava. Eventualmente, a pressão das autoridades, o aumento da atenção das agências federais e o número crescente de baixas forçaram ambos os lados a se acalmarem. A guerra não terminou porque alguém venceu, terminou porque ambos os clubes perceberam que estavam atraindo um tipo de atenção nacional que poderia destruir os dois. Mas as cicatrizes permaneceram nos corpos, nas ruas, nas reputações. Até hoje, os veteranos do mundo dos motoqueiros ainda falam sobre esse conflito com uma mistura de respeito e temor. Não porque foi a maior guerra, não porque foi a mais longa, mas porque os Warlocks, um clube nascido no submundo violento da Filadélfia, enfrentaram de igual para igual uma das organizações fora da lei mais temidas dos Estados Unidos e não recuaram. No mundo fora da lei. Sobreviver é vencer e os Warlocks sobreviveram. De todos os inimigos que os Warlocks enfrentaram nas ruas, nenhum foi mais perigoso do que aqueles sentados do outro lado da própria mesa. Porque a verdade é simples. Clubes fora da lei raramente caem por ameaças externas. Eles apodrecem por dentro. E os Warlocks, por mais durões que fossem, chegaram assustadoramente perto de se destruírem por dentro. Tudo começou do jeito que essas coisas sempre começam: poder. Não era dinheiro, nem território, nem mesmo os pagãos. Era o poder dentro do clube. Quem o detinha, quem merecia e quem estava disposto a sangrar por ele. Os Warlocks cresceram rápido, rápido demais. E com esse crescimento acelerado, vêm as fraturas. Os membros da velha guarda queriam disciplina, os novatos queriam liberdade, a liderança mudou. Os pet holders subiam e caíam, e sussurros de traição se espalhavam pelo clube como fumaça. A ruptura real começou quando surgiram acusações sobre quem levava o clube a mais violência. Alguns membros acreditavam que os Warlocks precisavam ser mais brutais para sobreviver na cena dos motoqueiros da Filadélfia. Alguns achavam que o clube perdia o controle, agia de forma imprudente e chamava a atenção das autoridades, podendo destruir tudo o que haviam construído. As reuniões ficaram barulhentas, as discussões viraram brigas e as brigas resultaram em divisões. E por um momento, os Warlocks não eram um clube unido. Eles eram dois lados da mesma irmandade, prontos para sacar armas uns contra os outros. Histórias daquela época, contadas apenas em bares, garagens e fundos de lojas, retratam um clube movido pura adrenalina. Membros evitavam algumas casas por desconfiança dos moradores, e oficiais circulavam armados como se temessem emboscadas a todo momento. A paranoia virou rotina, a lealdade virou uma aposta, e então vieram as expulsões disciplinares. Quando a liderança finalmente decidiu que o clube estava fora de controle, eles tomaram o caminho mais perigoso possível. Começaram a expulsar membros de forma implacável. Sem segundas chances, sem apertos de mão, sem saídas suaves. Alguns foram expulsos por violar regras, alguns foram expulsos por desafiar a liderança, alguns foram expulsos simplesmente porque escolheram o lado errado de uma discussão. A excomunhão em um clube fora da lei não é burocracia, é uma marca de desonra. E uma vez que esses membros foram expulsos, as ruas responderam exatamente como sempre fazem. A violência veio em seguida. Ex-irmãos confrontaram membros ativos. Membros ativos caçaram ex-irmãos que eram vistos como ameaças. Houve brigas à beira da estrada, confrontos em becos, motos vandalizaram casas, tiros foram disparados. Tudo pelo que o clube havia lutado contra os Pagans foi de repente ameaçado pelo seu próprio caos interno. Por um tempo, parecia que os Warlocks estavam caminhando para uma implosão completa. Membros mais antigos alertavam que, se as expulsões continuassem, o clube não teria mais ninguém para andar junto. Membros mais jovens sussurravam que a liderança já não entendia mais as ruas. Alguns capítulos quase fecharam, outros se dividiram completamente. Mas aqui está o que torna os Warlocks diferentes de tantos clubes que morreram em suas próprias guerras civis. Eles conseguiram se recuperar antes do fim. Isso não aconteceu da noite para o dia, nem de forma tranquila.
Mas em meio a todo aquele caos, a liderança que restou tomou uma decisão firme. As reuniões ficaram mais rígidas, as regras foram reforçadas, os capítulos passaram a ser responsabilizados e, pouco a pouco, o clube parou de lutar contra a própria sombra. Os Warlocks se reconstruíram, não como santos, nem como diplomatas, mas como um clube que sobreviveu à sua própria tempestade de fogo. E, no mundo fora da lei, sobreviver a uma guerra interna às vezes é uma conquista maior do que sobreviver aos inimigos externos. A maioria dos clubes que experimenta esse nível de fratura interna nunca se recupera. Eles se dividem, desaparecem, são absorvidos ou somem, mas os Warlocks não desapareceram. Eles nasceram no caos, foram moldados pela violência, temperados pelo fogo. Então, quando a casa deles quase pegou fogo, os Warlocks fizeram o que sempre fazem, atravessaram as chamas e saíram do outro lado. Do outro lado, marcados, menores, mais duros e absolutamente impossíveis de matar. A rua se lembra disso, o mundo dos motoqueiros se lembra disso e os Warlocks, eles nunca esqueceram disso. Quando os Warlocks se estabilizaram internamente, algo mais já havia criado raízes. Algo mais difícil de reconstruir do que capítulos, mais difícil de consertar do que política de clube, uma reputação, e não do tipo que você se orgulha. Os Warlocks carregavam um nome que viajava mais rápido do que suas motos na Filadélfia e nos estados vizinhos. O pet deles não sinalizava apenas um clube, sinalizava perigo, mesmo entre pessoas que nunca tinham falado com um único Warlock na vida. As guerras internas deles, os conflitos nas ruas, os confrontos com os pagãs, tudo isso criou um mito que cresceu muito além do que qualquer membro individual realmente fez. Esse é o fardo dos clubes fora da lei. A história é sempre maior do que a verdade, e uma vez que a história ganha vida, você não tem mais controle sobre ela. Em lanchonetes, bares, oficinas e reuniões da polícia, os Warlocks viraram assunto de histórias exageradas. Alguns diziam que a sede deles era impenetrável, outros diziam que eles comandavam bairros inteiros, outros ainda diziam que eram tão imprevisíveis que até os fora da lei e os mongóis ficavam de olho neles. Nada disso era totalmente preciso, mas a precisão não importa quando a lenda fala mais alto que os fatos. A polícia pegou as histórias e as amplificou. Clubes rivais ouviram as histórias e se prepararam para a guerra. Os civis ouviram as histórias e as sussurravam como lendas urbanas, e por dentro, os membros do clube podiam sentir isso. Um patch dos Warlocks fazia você ser um alvo em qualquer lugar. A polícia os parava com mais frequência, motociclistas rivais os observavam mais de perto, até mesmo pilotos neutros os tratavam com cautela. Os Warlocks não eram apenas um clube, eles eram uma manchete esperando para acontecer. Mas, ao contrário de todos os boatos, os Warlocks não estavam tentando ser o clube mais temido da Costa Leste. Eles não estavam tentando ser os mais sanguinários, os mais barulhentos ou os mais incontroláveis. A maioria dos membros eram homens que amavam motos, valorizavam a irmandade e foram arrastados para uma tempestade maior que eles. Ainda assim, a percepção se torna realidade no mundo fora da lei. Um Warlock podia ser o homem mais calmo do mundo, mas assim que vestia as cores, era tratado como um pavio prestes a explodir. E por causa dessa percepção, a confrontação os seguia, mesmo quando eles não a procuravam. Uma simples discussão em um bar podia escalar porque o outro lado esperava que o Warlock fosse o primeiro a aumentar o tom. Um mal-entendido na estrada podia se transformar em um impasse, porque ambos os lados esperavam violência. Na cena dos motoqueiros, reputação é moeda, e a moeda do Warlock era o medo. Alguns membros abraçaram isso, gostavam da vantagem que isso lhes dava, se apoiavam no mito e deixavam as ruas acreditarem no que quisessem. Uma reputação poderosa pode te proteger tanto quanto pode te colocar em perigo. Outros odiavam isso. Eles não queriam ser vistos como criminosos ou descontrolados. Eles não queriam que suas famílias fossem julgadas pelo brasão nas costas. Não queriam que cada passeio parecesse uma negociação com o mundo ao redor. Mas,
Fosse amada ou odiada, a reputação permaneceu e o efeito foi enorme. Os Warlocks se tornaram um dos clubes mais comentados e incompreendidos no cenário dos motoqueiros americanos. Não porque eram santos, não porque eram demônios, mas porque eram complicados, autênticos e impossíveis de rotular. Por décadas, o nome Warlocks tinha mais peso em algumas cidades do que clubes 10 vezes maiores. Era um nome sussurrado nos M6. Política, um nome sobre o qual oficiais rivais alertavam seus novatos, um nome que fazia as autoridades terem cautela. E no final das contas, essa reputação verdadeira ou exagerada é parte do que os consolidou na história dos fora da lei. Todo clube tem seus capítulos, todo clube tem suas guerras, todo clube tem suas cicatrizes, mas poucos clubes têm um mito que faz mais barulho do que seus motores. Os Warlocks tinham, e muito depois que as batalhas reais terminaram, foi a lenda que continuou rodando. O conflito não era algo que os Warlocks procuravam, mas era algo que sempre parecia encontrá-los no mundo fora da lei. A tensão se espalha como fumaça de gasolina. Uma faísca, um insulto, um homem errado na noite errada e, de repente, clubes inteiros são arrastados para uma guerra que dura anos. Para os Warlocks, essas faíscas se acendiam com frequência. Seus primeiros e mais marcantes confrontos foram com o Pagans Motorcycle Club, um grupo que dominava grande parte da costa leste e não gostava de ver novatos montando base por lá. No círculo deles, os Pagans eram mais antigos, maiores e tinham a reputação de defender seu território com absoluta ferocidade. Então, quando os Warlocks começaram a abrir capítulos pela Pensilvânia e Nova Jersey, o atrito era inevitável, e atrito no mundo fora da lei nunca dura. Pequenas brigas de bar se transformaram em verdadeiros confrontos, simples discussões viraram impasses, e esses impasses às vezes acabavam em visitas ao hospital. Ou pior, para o mundo exterior, essas batalhas pareciam caos, violência aleatória entre homens de colete de couro. No universo dos motoclubes, cada ação era parte de um xadrez maior. Cada ataque, cada retaliação, cada tentativa de demonstração de domínio era uma mensagem, e os Warlocks aprenderam rápido. No mundo dos motoclubes, a sobrevivência não se conquista com números, mas sim com determinação. Eles não eram o maior clube, não tinham mais dinheiro, mas eram teimosos, e nesse mundo, homens teimosos são homens perigosos. O conflito deles com os Pagans também não era a única luta deles. Clubes regionais menores, rivais invejosos e novatos ambiciosos, todos os testaram ao longo dos anos. Alguns clubes viam a reputação dos Warlock e queriam desafiá-la. Outros viam sua imprevisibilidade e queriam contê-la antes que se espalhasse. E alguns só queriam se provar enfrentando um nome maior que o deles. Mas os Warlock não desistiram, não fugiram, não se ajoelharam. Toda vez que alguém os pressionava, eles revidavam com mais força, não de forma imprudente, mas com um tipo de força fria e deliberada que virou a marca registrada deles. Eles não latiam, não faziam pose, não jogavam o jogo da intimidação. Eles simplesmente respondiam pressão com pressão, e toda vez que sobreviviam a um conflito, sua lenda crescia. Motociclistas que nunca conheceram um Warlock tinham opiniões sobre eles. Clubes que nunca cruzaram seu caminho ainda tratavam seu território com cautela. E a polícia. Observando de fora, começaram a ver os Warlocks menos como um pequeno clube regional e mais como um elemento imprevisível no cenário dos motociclistas. Um daqueles MCs que não seguiam o roteiro. Mas aqui está o detalhe. Para cada manchete violenta, para cada boato de rivalidade, os Warlocks tiveram o dobro de momentos em que a paz poderia ter sido alcançada. Mas uma vez que um clube ganha uma reputação, cada incidente pesa mais. Se um Warlock se defendia, era visto como agressão. Se eles chegavam em uma nova cidade, era invasão. Se mantinham sua posição, era escalada. A percepção virou uma prisão.
Ainda assim, as guerras que eles enfrentaram os moldaram, forjaram a cultura do clube, criaram uma unidade interna, criaram as cicatrizes das quais os membros ainda falam décadas depois. Eles são parte fundamental do motivo dos Warlocks terem conquistado seu lugar na história dos fora da lei. Muitos clubes surgem, muitos clubes caem, mas aqueles forjados pelo fogo tendem a durar mais tempo. Os Warlocks não se tornaram infames por causa de uma guerra, eles se tornaram infames porque sobreviveram a todas elas. Hoje, se você andar pelas estradas secundárias da Flórida ou pelas rodovias industriais da Pensilvânia, talvez ainda veja o inconfundível emblema dos Warlocks. A fênix alada e flamejante, renascida através da destruição, ainda está orgulhosamente estampada nos coletes de couro. É mais do que um símbolo, é uma declaração de que a irmandade que sobreviveu ao caos dos anos 60 não vai a lugar nenhum. E não se engane, os Warlocks de hoje não são os mesmos homens que fundaram o clube. O tempo muda todo mundo, o mundo é diferente, a polícia está mais agressiva e o cenário dos motoclubes é infinitamente mais complicado do que costumava ser. Mas o espírito, a teimosia obstinada e inquebrável que definiu os primeiros Warlocks ainda permanece aceso. O que surpreende, a maioria dos de fora, é o quanto os Warlocks modernos têm mais disciplina em comparação com seus antecessores. Após décadas de investigações, batidas policiais, rivalidades e fraturas internas, o clube não teve escolha a não ser evoluir. Os traços brutos que os tornaram infames também lhes ensinaram lições dolorosas. Os que permanecem hoje são aqueles que se adaptaram. Eles estão mais velhos, mais sábios e mais cautelosos. Eles não reagem a toda provocação, não tentam dominar território, não buscam medo ou fama. Em vez disso, os Warlocks modernos operam como uma fraternidade unida. O foco deles é na irmandade, uma irmandade de verdade, não aquele tipo performático que se tornou comum em clubes mais novos. Aniversários, churrascos, funerais, encontros anuais, passeios beneficentes, os Warlocks estão presentes uns para os outros de maneiras que vão muito além da cultura das motocicletas. Para eles, lealdade não é só uma regra, é uma forma de respirar. Eles ainda andam juntos em formação, ainda se reúnem nos clubes escondidos atrás de casas de penhores ou lojas de carros. Ainda aceitam novos irmãos depois de longos e exaustivos períodos de prospecção, mas a pressão que antes sofriam de rivais e autoridades diminuiu. Não porque estejam menos comprometidos, mas porque aprenderam a agir de forma mais discreta, inteligente e intencional. A polícia ainda os observa. Claro, uma vez que um clube ganha reputação, os holofotes nunca se apagam de verdade. Mas os Warlocks de hoje não estão buscando atenção, seja positiva ou negativa. Eles viraram o que quase todos os clubes fora da lei acabam sendo, se durarem o bastante. Um tipo de relíquia viva, um lembrete de uma era passada da cultura dos motoqueiros que está desaparecendo lentamente sob as expectativas modernas dos novos MCs. Política. E ainda assim eles continuam sendo temidos, não por seus números, não por seu poder, mas por sua longevidade e sua imprevisibilidade. Um clube que já passou por tudo, desde divisões internas até disputas sangrentas e investigações federais, e ainda assim não morreu. Este clube chama a atenção das pessoas. Até mesmo clubes rivais que já entraram em conflito com eles, agora os tratam com um respeito cauteloso, não é amizade nem aliança, mas reconhecimento. Porque os Warlocks fizeram o que muitos não conseguiram. Eles não se queimaram, não desapareceram, eles se adaptaram e ainda estão aqui. A fênix deles não era apenas um logotipo, era uma profecia. E enquanto houver estradas, enquanto houver homens que acreditam em lealdade, do jeito que religiões acreditam nas escrituras, os Warlocks MC continuarão fazendo parte do cenário dos motoqueiros americanos, não de forma barulhenta, não dominando, não buscando reconhecimento, apenas presentes, apenas resistindo, apenas pilotando. Os Warlocks nunca foram feitos para serem polidos. Eles não foram feitos para manchetes, aprovação pública ou para a versão sanitizada da cultura dos motoqueiros que existe hoje.
Eles nasceram do caos, moldados por veteranos de guerra, endurecidos pela política das ruas, temperados por décadas de batalhas. A maioria nunca vai entender e, mesmo assim, depois de tudo, ainda estão aqui. A maioria dos clubes ou queima intensamente e morre rápido ou desaparece lentamente na obscuridade. Mas os Warlocks fizeram algo raro. Eles sobreviveram à pressão federal, às fraturas internas, às rivalidades, às perdas, aos anos que enterram clubes mais fracos. E eles saíram do outro lado, não como fantasmas, mas como veteranos de um mundo que a maioria das pessoas só vê em documentários. Hoje, eles andam mais silenciosos, mais inteligentes, mais disciplinados, mas isso não os torna menos Warlocks. Porque a irmandade deles não nasceu do barulho, nasceu da resistência, de homens que se recusaram a desistir, de um símbolo que prometia renascimento, mesmo quando tudo ao redor foi consumido pelas chamas. E em algum lugar de uma estrada secundária da Flórida ou de uma pista empoeirada da Pensilvânia, você ainda verá aquele brasão, uma fênix, renascendo. Lembre-se, certas lendas não precisam de atenção para sobreviver, apenas continuam. Se você chegou até aqui, inscreva-se para mais histórias como esta. A história do clube tentou apagar os homens que construíram irmandades fora da lei, nas sombras e as lendas que ainda ecoam pelas estradas. Mais viagens, mais histórias, mais verdade. Te vejo na próxima.